Bom, então nós vamos fazer agora um outro exemplo, né, de modelagem aqui de sistema térmico. Na verdade, a gente tem uma interação aqui entre um sistema térmico e um sistema elétrico, né? E a gente vai modelar esse sisteminha e fazer a função de transferência entre a temperatura do nosso material aqui pelo calor de entrada, tá? QI, que eu estou chamando. Então, nosso sistema aqui, ele tem um material central aqui com capacitância térmica que a gente chamou CT, e essa capacitância térmica ela é envolta em um material aqui com uma certa resistência térmica RT. Então, nosso sisteminha aqui todo, ele está numa certa temperatura do nosso ambiente, que eu estou chamando de Tamb aqui. O material, né, a capacitância térmica, ela tem aqui um circuito elétrico, né, que fornece uma tensão elétrica, uma corrente elétrica que aquece, né, que faz uma perda de tensão aqui no nosso resistor, né, e esse resistor dissipa energia para a nossa capacitância térmica. Então, você pode imaginar isso aqui como se fosse um chuveiro, basicamente, né? Você tem um circuito elétrico de dissipação de energia térmica, né? Essa energia térmica, então, é usada para aquecer o nosso sistema aqui. A capacitância térmica poderia ser, por exemplo, do fluido da água ou algo do tipo, né? E esse sistema aqui ele está imerso aqui num ambiente com uma temperatura Tamb. Então, para modelar esse sistema aqui, a gente vai considerar dois instantes diferentes, tá? Antes do instante 0, né, antes de 0 segundos, t menor ou igual a 0, a gente vai considerar que o sistema está em uma condição de regime permanente, tá? Quer dizer, o sistema chegou num estado tal que a resposta dinâmica dele estabilizou, né? Mas ainda a gente pode ter uma corrente elétrica correndo aqui, mas ela está já estabilizada, né? A taxa de transferência de calor se estabilizou, as temperaturas também se estabilizaram. E no tempo maior ou igual a zero, né, a gente vai considerar que a gente colocou uma perturbação nesse sistema, né? Imagina que a gente aumentou a tensão elétrica que vai alimentar o nosso circuito elétrico, portanto aumentando a taxa de transferência de calor aqui no nosso sistema, né? Então a gente vai fazer a função de transferência entre a temperatura do nosso capacitor térmico, né, e o calor de entrada nesse sistema, né? Então, passando lá para o nosso quadro, né, primeira etapa de modelagem nesse sistema é, como a gente tem feito frequentemente, né, é levantar as hipóteses simplificadoras que a gente está utilizando para representar isso aqui. Então, primeiro de tudo, né, vamos considerar que a transferência de calor ela é unidimensional, né? Vamos considerar só os fenômenos acontecendo aqui numa só direção, né? Embora nesse caso talvez a gente poderia considerar que o problema é simétrico, né, e modelar isso para as outras direções também. Tá? Vamos considerar que a temperatura é uniforme aqui no nosso capacitor e no ambiente também. RT, CT e a resistência elétrica são constantes puros e lineares, né? A gente não tem mudanças de fase no nosso material, né? O material condutor elétrico, né, e a fonte de tensão são ideais, tá? A gente vai considerar que o sistema está em regime permanente até t igual a zero, né? Então ele tinha estabilizado suas respostas dinâmicas até t igual a zero, e depois de t igual a zero, né, a partir de t igual a zero, a gente insere uma perturbação no sistema. A gente coloca uma tensão elétrica de entrada diferente aqui, que provoca uma passagem de corrente e provoca um aumento na quantidade de energia inserida no nosso capacitor térmico, né? A gente vai considerar parâmetros concentrados, né? E vamos considerar que a resistência térmica aqui ela está englobando não só a condução através desse material que está envolvendo, né, o nosso capacitor térmico, mas também vai estar incorporando qualquer convecção térmica que a gente venha a ter aqui pela troca dessa superfície sólida, né, com o fluido que envolve nosso sistema térmico, né? Então, na nossa representação simplificada aqui, a gente tem um sistema elétrico simples, né,
uma tensão elétrica passando, alimentando o circuito, né, e fazendo uma dissipação aqui na nossa resistência elétrica, fornecendo, né, um calor aqui para o nosso sistema térmico. O sistema térmico aqui vai ser simplesmente uma capacitância térmica em série com uma resistência térmica que engloba aí tanto a parte de condução, mais a convecção térmica aqui no nosso sistema, né? A gente já vai lidar com isso aqui. Então, primeira etapa agora, né, é analisar esse sistema naquelas dois instantes de tempo diferentes, né? Coloquei aqui como se estivesse indo dentro das hipóteses simplificadoras, né? Então, para tempo t menor que zero, a gente está considerando que o sistema estava já em regime permanente. Quer dizer, embora tenha uma entrada no sistema, tem uma taxa de transferência de calor ali, as respostas elas já se estabilizaram, né? E o sistema está mais paradinho ali, ele não tem comportamento variando ao longo do tempo. Para um tempo maior ou igual a zero, né, a gente vai considerar que a gente inseriu uma perturbação no sistema na forma dessa entrada QI, né, e isso provoca uma mudança no comportamento do nosso sistema dinâmico. Tá? Então, para tempo t menor que zero, tem uma taxa de transferência de calor chamada QI barra aqui. Tá? O nosso capacitor térmico ele estabilizou numa temperatura T0 barra, onde esse T0 barra é um valor constante, né? Então, tanto QI barra, T0 barra são constantes, né? Porque eles entraram em regime permanente ali no sistema. Vai sair do capacitor aqui uma alta taxa de transferência de calor, que eu chamei aqui de Q0 barra, tá? Então Q0 barra também seria constante aqui na nossa suposição de regime permanente. E isso aqui é então descarregado no nosso ambiente, que tem uma temperatura Tamb aqui, tá? Então o capacitor térmico tem temperatura T0 barra, o ambiente está a uma temperatura Tamb. Para T maior ou igual a zero, a gente considera que a gente inseriu aqui uma taxa de transferência de calor a mais, chamada QI. Tá? Então, a gente vai ter um total aqui de QI barra mais QI. Temperatura do capacitor foi de T0 barra para T0 barra mais T0. Né? Então, a gente tem um incremento aí de temperatura T0. Vai sair aqui do capacitor uma taxa de transferência de calor Q0 barra mais Q0. E isso é descarregado no ambiente. Notem aí, né, é importante lembrar disso, que o ambiente a gente está considerando que ele é um lugar muito grande, né, que não vai mudar sua temperatura de forma significativa por causa aí de alguma transferência de calor desse sistema térmico que a gente está modelando. Né. Então, Tamb também ela é um valor constante. Né. Tamb, você pode imaginar que é a temperatura ambiente aí da onde você tem o sistema térmico, né? Então essa temperatura não vai ser muito influenciada por causa do aquecedor, né, no nosso modelo aqui, né? Então não é uma alta capacitância térmica nem nada, né? É só uma condição aqui no nosso problema, né, que está sendo imposta aqui. Tá? Então a gente pode agora modelar esse sistema, né, utilizando as leis físicas que a gente já aplicou em alguns casos anteriores, né? Então vamos analisar os capacitores térmicos primeiro, tá? Aliás, o capacitor térmico, né? Para aquelas duas ocasiões, né? Antes de 0 segundos e depois de 0 segundos. Antes de 0 segundos, o nosso capacitor ele tinha uma entrada de calor aqui QI barra, temperatura T0 barra e saindo um calor Q0 barra aqui. Aqui eu coloquei só uma colinha, né? Só para a gente lembrar da expressão de calor em capacitor térmico, né? Então, o calor que entra nesse capacitor térmico provoca aí um CT dt, né, uma variação de temperatura ao longo do tempo. Taxa de transferência de calor, então, nesse sistema é o que? QI barra menos Q0, que é o que está sendo utilizado aí para aquecer ou para mudar a temperatura desse capacitor, né, igual a CT vezes dt0 barra dt. T0 barra, na verdade, é um valor constante,
Então, essa derivada aqui se anula, né, da CT vezes zero, portanto, o QI barra é simplesmente igual a Q0 barra. Né? Então, o sistema se estabilizou ali, a gente pode até ter uma taxa de transferência de calor, mas a gente não vai ter nada, não vai ter mudanças de temperaturas ali no regime permanente antes de t igual a zero. Por isso que a gente tem essa condição aqui. Para tempo t maior ou igual a zero, a gente considerou que a gente adicionou aqui uma taxa de transferência de calor adicional QI, né? Então a gente adicionou energia no nosso sistema, a gente injetou energia. O capacitor térmico ele está aumentando de temperatura em relação a T0 barra de T0, né? Então T0 aqui é o nosso incremento de temperatura e a saída de calor aqui depois do nosso capacitor é Q0 barra mais Q0. Então é só equacionar o nosso problema, né? A gente vai ter QI barra mais QI menos Q0 barra mais Q0. Tudo isso é igual a CT derivada de T0 barra mais T0 dt. Como o QI barra é igual ao Q0, esse termo QI barra aqui ele vai acabar se anulando com o nosso menos Q0. Então a gente pode tirar isso do nosso problema, a gente vai ficar com QI menos Q0 de um lado, igual a CT, derivada de T0 barra mais T0, né? A derivada de T0 barra é zero, né? Porque esse valor é constante, e a gente fica simplesmente com QI menos Q0 igual a CT dt0 dt. Né? Essa aqui é a nossa primeira equação de conservação de energia do capacitor. A gente pode agora então analisar nossa resistência térmica, fazer o mesmo esquema, né? Então nossa resistência térmica ela está ligada ao nosso capacitor na esquerda, né, e ao ambiente aqui na direita. Né? Lembrando que a resistência térmica está representando tanto a condução como convecção aqui no nosso caso. Então na resistência térmica a gente tem uma taxa de transferência de calor entrando para T menor que zero de Q0 barra, né, lá no regime permanente. Esse lado esquerdo aqui está a T0 barra, que é a temperatura do nosso capacitor. O lado direito da nossa resistência térmica está a temperatura ambiente aí, que é considerado constante também, né? E a taxa de transferência de calor aqui é Q0 barra. Então, usando nossa expressãozinha de resistência térmica, né, ΔT igual a RT vezes Q, a gente tem T0 barra menos T ambiente é igual a RT vezes Q0 barra. Né? Isso aqui é para a condição de regime permanente. Vamos ver agora para a condição dinâmica, né, para T maior ou igual a zero. Então, nesse caso aqui, o Q0 barra foi para Q0 barra mais Q0, né? Temperatura do capacitor foi de T0 barra para T0 barra mais T0, e a temperatura ambiente se mantém constante aqui na nossa modelagem, né? Ela não está sendo afetada aqui por um simples aquecedor elétrico, por exemplo. Né? Então, resistência térmica RT, a gente pode utilizar a equaçãozinha aqui de resistência térmica, né? T0 barra mais T0 menos a temperatura ambiente é igual a RT vezes Q0 barra mais Q0, né? Como a gente já viu que T0 barra menos T ambiente é igual a RT vezes Q0 barra, se a gente reordenar essa equaçãozinha aqui, né, a gente tem T0 mais T0 barra menos T ambiente é igual a RT vezes Q0 barra mais RT vezes Q0. Né? Só estou reordenando as equações, os termos da equação aqui, para ficar mais fácil de enxergar algumas coisas. Esse termo aqui, T0 barra menos T ambiente, é RT vezes Q0. Então substituo ele por esse termo. E a gente tem esse termo aqui no lado esquerdo e direito da nossa equação. Né? Então a gente pode eliminar esse termo aqui e a nossa equação fica bem mais simples. Aqui no nosso caso, né, a gente vai ter Q0, né, é igual a 1 sobre RT vezes T0. Né? Então a gente consegue simplificar um pouquinho a nossa equação aqui nesse caso. Então, com essa análise, a gente pode analisar também o nosso resistor elétrico. Né? No nosso problema aqui, ele não vai ter muita importância para a gente, porque o problema está pedindo para achar uma FT entre a temperatura de saída, né, do capacitor e a temperatura de entrada, no caso. Né? Mas o resistor elétrico, né, se a gente usar a lei de Ohm, né, ele tem tensão elétrica
queda de tensão elétrica dada por R vezes I, né? Potência RI quadrado ou E quadrado sobre R. Então, antes de 0 segundos, aqui o que acontecia? O circuito estava com uma tensão elétrica EI barra, né, constante, né, em regime permanente, e uma corrente I barra aqui, que passava pela resistência elétrica e dissipava uma energia QI barra aqui para aquecer nosso sistema térmico. Então, nesse caso, né, a gente tem EI barra é igual a R vezes I barra, ou ainda, né, QI barra igual a RI barra quadrado, que é igual a EI barra I vezes I barra, ou ainda EI quadrado sobre R. Então a taxa de transferência de calor depende com o quadrado aí da variação da tensão elétrica. Se eu pedisse para vocês calcularem uma função de transferência tendo como entrada, por exemplo, essa tensão elétrica, vocês já iriam ter uma certa dificuldade aí, porque a gente tem uma relaçãozinha não linear, tá? Mas não é o caso do nosso problema aqui. Quando a gente tem o tempo t maior ou igual a zero, a gente aumentou essa tensão elétrica, né, de EI, a corrente elétrica aumenta para I barra mais I, e a gente tem uma taxa de transferência de calor de QI barra mais QI, né? Então só para fazer a ponte ali com o sistema térmico, né, embora a gente não vai ter que abordar isso nesse caso, né? Então, de forma similar, o que acontece, né? Esse QI, né, essa taxa de transferência de calor, QI adicional, seria o que? EI quadrado, né, dividido pela resistência elétrica aqui nesse caso, né? Eu chamei de equação 3, embora a gente não vai precisar aplicar ela nesse caso. Então, se a gente utilizar as equações 1 e 2, né, que são do capacitor, né, e a equação da resistência térmica, eu posso deixar o sistema todo em função das temperaturas, né, como variável de saída, né, e o calor de entrada como variável de entrada, né? Então, se eu substituir o Q0 aqui pelo 1 sobre RT T0, a gente vai ter essa equaçãozinha diferencial, QI menos 1 sobre RT vezes T0 igual a CT dt0 dt. Para achar a função de transferência, a gente precisa fazer a transformada de Laplace e vamos considerar condições iniciais nulas, né? Ou seja, T0 para 0 segundos é igual a zero, né? O que isso significa? Não quer dizer que o sistema está a 0 Kelvin nem nada, quer dizer que no 0 segundos ele não tinha nenhuma temperatura, nenhum incremento de temperatura em relação à temperatura de regime permanente anterior, né? Por isso que a gente faz aquela análise toda para chegar nessa questão. Se a gente fizer a transformação de Laplace, a gente tem QI de S menos 1 sobre RT de T0 de S igual a CT vezes ST0. A gente pode passar todos os termos com T0 para um lado e o termo com a entrada para o outro. A gente tem T0 vezes CTS mais 1 sobre RT igual a QI. Só por conveniência aqui eu vou multiplicar essa equação toda por RT e a gente vai ter T0 vezes RT CTS mais 1, tudo isso é igual a RT vezes QI. Então a gente pode separar a nossa função de transferência aqui, T0 sobre QI é igual a RT sobre RTCT vezes S mais 1. Então a gente cai aqui de novo numa equaçãozinha de primeira ordem, numa FT de primeira ordem, né? Lembrando aqui que esse termo embaixo aqui, RTCT, é o que a gente chama de constante de tempo tal, né? Então, constante de tempo. A gente vai ver nas aulas seguintes, né, que essa constante de tempo ela governa algumas partes do comportamento dinâmico do nosso sistema, né, de forma bem importante. E esse RT é o que a gente chama de ganho da função de transferência, né, que a gente vai ver também mais para frente qual que é o significado disso para a resposta do sistema com mais detalhes, tá? Então, lá no slide a gente tem mais ou menos a mesma solução, né? Aqui é a resposta final desse sistema térmico, né? A gente tem uma ponte aí com o sistema elétrico, né? O sistema elétrico que fornece energia ali, mas por causa das características do nosso sistema a gente não consegue relacionar diretamente uma FT, né, com aquele valor lá, né? Mas a gente já consegue utilizar isso aqui para fazer algumas simulações se vocês quiserem.